Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí. Que o Senhor abençoe muito você e a toda a sua família também. Graças a Deus. Hoje eu vou estar em Bauru, na Avenida Duque de Caxias, 954. Às 19h30, com uma reunião poderosa, eu creio nisso. E domingo eu vou estar na Celso Garcia, 777, no Brás, às 9h, com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus. E nós teremos batismo também, em todos os nossos templos. Hoje, em todos os nossos templos, reunião para cura e libertação. Enfim, você sabe que nós não paramos. E é por isso que estamos sempre vivendo a glória de Deus, vencendo, graças a Deus. Porque quanto mais uma pessoa se aproxima de Deus, mais abençoado ela se torna, mais abençoada. Em nome de Jesus. Olha o que diz aqui em Números 13. Vamos ler o 32 e o resto eu falo. Espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Eles passaram 40 dias lá, espiaram, viram tudo. E disseram isso. A terra é muito boa. Pegaram frutos. Eles viram que era bom. Mas eles viram gigantes também. E o que é que eles fizeram? 10 dos 12 que foram espiar a terra. Quando eles viram os gigantes, ao invés deles ficarem com aquilo que eles tinham visto, que a terra era boa, que realmente era tudo aquilo, mais do que poderia alguém esperar, eles se prenderam aos gigantes que estavam lá. E começaram a lançar aqui, espalhar um relatório negativo para contaminar a cabeça das pessoas. Então, veja bem, a terra era boa. O que Deus havia prometido era muito bom. O lugar era bom. Tudo era muito bom, mas tinha gigantes que eles podiam vencer. Mas por covardia, por cederem a aquele espírito incrédulo, covarde, eles começaram a espalhar um relatório negativo para contaminar a cabeça das pessoas. Infelizmente, tem gente que sempre pende para a direção errada. Ao invés de pegar o que é bom e reter, acaba pegando e retendo o que é ruim. Infelizmente. Josué e Caleb disseram que a terra era boa e que o povo que eles deviam calar e vamos subir e vamos tomar posse do que é nosso. Mas os outros espalharam o relatório negativo. Começaram a dizer que eles iam morrer, que eles não podiam vencer, que aqueles gigantes eram invencíveis, que eles eram como gafanhotos diante dos gigantes. E o povo, ao invés de ficar com a palavra de Deus, com as boas notícias de que a terra era boa, pegaram as más
que haviam gigantes lá. Compreendeu? E se entregaram àquela situação. Lamentavelmente. Não era daquela maneira. Deus era com eles. Deus já vinha provando, mostrando há muito tempo que era com eles. Mas, infelizmente, eles cederam àquelas falas negativas, o espírito baixou, se entregaram, começaram a chorar, lamentar, falar um monte de asneiras, porque ao invés de ficarem com o que era bom, que era o que Deus tinha prometido, eles, ao invés de acreditar na palavra de Deus, em tudo que Deus havia prometido até então, eles acreditaram naquele relatório negativo. E se entregaram. E começaram a blasfemar, a falar de voltar, vamos levantar um outro líder para nos levar de volta para a escravidão. Fizeram besteira e perderam tudo. Então preste atenção nisso. Talvez Deus tenha feito promessas a você. Deus tem feito, certamente tem feito promessas de vitórias, de te abençoar e etc. Mas sempre, entre coisas boas, pode aparecer coisas ruins, negativas, gente negativa, informações erradas, distorcidas. Entendeu? E aí é você que vai escolher. Você vai ficar com o que é positivo, com aquilo que Deus tem te prometido, tem provado, tem mostrado. Ou você vai pegar o lado negativo da coisa. E que nem é, muitas vezes, nem é daquele jeito, mas um incrédulo, um pessimista, começa a espalhar aquela notícia mentirosa, e ao invés de você ficar com o que é bom, você acaba retendo o que é ruim. E a Bíblia diz, retenha o que é bom. Segura o que é bom. Não vá pegar o que é ruim. Mas, infelizmente, tem gente que cede mais para o que é ruim, para o que é negativo, para aquilo que é contrário a Deus, do que para aquilo que é bênção, aquilo que sempre foi bênção, as promessas que Deus tem feito, tudo que Deus tem falado, olha, siga, vai, eu estou com você. A pessoa não fica com aquilo. Ela acaba cedendo para aquilo que é negativo, que foi o que o povo fez. Eles, ao invés de pegar o que Josué e Caleb disseram, olha, a terra é boa, vamos calar e vamos subir, vamos tomar posse do que é nosso, porque Deus já nos prometeu, eles pegaram o relatório daqueles incrédulos, covardes, que começaram a dizer, nós não podemos vencer, tem gigantes lá, é impossível, nós vamos morrer, é o fim, vamos parar com tudo, vamos levantar um outro líder, vamos nos livrar do Moisés e levantar um outro líder para nos levar de volta para a escravidão. Está aqui. Esse foi o comportamento deles. Um comportamento covarde, incrédulo, vergonhoso e que acabou sendo o maior roubo da vida deles, porque esses não entraram na terra prometida. Esses perderam tudo. Os que pararam para ouvir e deram crédito a esse relatório negativo, a essas histórias mentirosas, fracassaram. Não entraram na terra prometida. Preste atenção. Fica com o que é bom, com o que você já tem vivido, visto, experimentado, recebido de Deus. Confia naquilo que Deus tem falado.
para você e mostrado. Cuidado para você não pegar um desses aqui que fala mentiras, espalha relatórios covardes, mentirosos, histórias, fantasias várias. E você, como eles, perder tudo. Eles perderam. Quantos que fracassaram porque deram crédito a esse relatório negativo? Quantos? Quantos que perderam tudo? Que morreram no deserto? Que não entraram na terra prometida? Por causa disso. Pendiam sempre para o lado negativo, incrédulo, acreditavam mais nas falas do mal do que nas promessas de Deus. Entendeu? Foi isso que eles fizeram. Não só creram naquele relatório negativo que aqueles incrédulos e covardes espalharam, como também cederam para essa linha aqui, para esse pensamento. Vamos levantar um outro líder para nos levar de volta para a escravidão. Quantas pessoas, ao invés de prosseguir, acabam alimentando esse tipo de pensamento? Eu vou voltar. Voltar para o Egito? Voltar para aquela velha vida? Para a escravidão? Para o sofrimento? Eles já estavam tão perto da terra prometida, das bênçãos, eram livres, estavam às portas da terra, mas preferiram ceder para aquela visão negativa, absorver aquele espírito derrotado e buscar meios de voltar para a escravidão. Quantas pessoas têm feito isso com a vida? Depois que caminharam tanto, foram tão longe, viveram tantas coisas com Deus, eles tinham vivido tantas coisas com Deus. A abertura do Mar Vermelho, milagres, milagres e milagres e milagres. Águas amargas que se tornaram doce, boas para beber. O maná que Deus mandava. Os sapatos não envelheceram, as roupas também não. Os pés não incharam. Eles foram guardados. Não havia, a Bíblia diz, um doente entre eles, um pobre. Deus cuidou, ele mesmo no deserto não tinha gente. O povo não ficava doente e nem era miserável. Porque a proteção do Senhor estava sobre eles. Mas, infelizmente, tem gente que, quando já está perto de viver o seu milagre, milagres maiores, coisas ainda maiores, cedem para enviados do diabo, para gente sem visão, que espalha só notícia negativa, pensamentos negativos, visão negativa, mentiras, fofocas e sei lá o quê. E ao invés de dizer, não, eu não aceito isso aqui, eu vou continuar com Deus, eu vou prosseguir. Não, vamos levantar um outro líder que nos leve de volta para o Egito, vamos voltar a ser escravos, derrotados. Vamos retroceder, vamos fazer o caminho de volta. Agora que nós já somos livres, estamos abençoados diante da terra que o Senhor nos prometeu, porque tem gigantes lá, porque tem esse problema, porque isso e aquilo, vamos voltar. Quantas pessoas que ao invés de ficar com Deus, com as promessas de Deus, fazem isso com a vida, arruinam com a própria vida. Quantos que têm arruinado com a própria vida?
Porque ao invés de ficar com a palavra de Deus, com as promessas de Deus, com aquilo que o Senhor tem falado, mostrado, que elas já têm experimentado, elas optam por ouvir relatórios negativos, gente incrédula, gente sem visão, gente sem espírito, gente que não tem fruto, árvore é galho seco, galho seco, gente que mostra claramente que não tem experiência com Deus, não tem vida com Deus, que não serve de referência, não é exemplo, mas a pessoa, ela opta por ouvir o que é negativo do que ficar com aquilo que Deus já tem prometido, aquilo que ela já tem experimentado, desfrutado na vida dela. Que é o que eles já vinham desfrutando do poder de Deus, eles viram que a terra era boa, mas eles optaram por acreditar muito mais nos gigantes, nas falas negativas, e levantar um líder que os levasse de volta para a escravidão. Isso é triste. Pense a respeito. Não faça isso. Vigie a sua vida. Fique com a palavra de Deus, aquilo que você sabe, que você tem vivido, experimentado, desfrutado. Entendeu? Em nome de Jesus, com esse espírito de Josué e Caleb, que diz para eles, calem a boca, vamos subir e tomar posse do que é nosso. Tudo que nós temos que fazer é Deus se agradar de nós. Mas, infelizmente, a maioria pendeu para o relatório negativo e para a ideia de voltarem à escravidão. Não faça isso com a sua vida. Continue, prossiga. Fica com aquilo que você já tem ouvido e aprendido de Deus. Com o Senhor. Com as promessas dele que ele vai cumprir. Ele te trouxe até aqui e possivelmente falta pouco para você possuir sua terra e entrar nela. Se tem gigantes lá, você pode vencer. Você pode vencer. Mas não para ouvir o que é negativo. E nem aceite na sua vida uma ideia dessa. De voltar, de retroceder, de voltar àquela velha vida, aquela velha fé, aquele velho espírito. Não aceite isso para você. Em nome de Jesus Cristo. Prossiga, toma posse do que é seu. Fica com a palavra de Deus. Você pode vencer. Em nome de Jesus. Você pode vencer. Fica com a palavra de Josué e Caleb. Vamos subir e tomar posse do que é nosso. Tudo que nós temos que fazer é Deus se agradar de nós. E Ele vai nos colocar na terra. Nós podemos vencer esses gigantes. Fica com esse. Esse é o espírito que o Senhor espera encontrar em você. Ouça Deus. Não ceda para o que é negativo. Prossiga e nem pense em retroceder, voltar à escravidão. Se crer e desejar, quiser orar comigo. Prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos. Dona Flávia, como era a vida da senhora antes de manifestar a fé? Bom, minha vida era totalmente descompromissada com Deus, né? Era relaxada, eu não tinha aquela coisa, era só vir aos domingos na igreja. Então eu fui assistindo a Bispa pela televisão, eu fui vendo o quanto que é importante você realmente buscar a Deus e isso, graças a Deus, Deus foi colocando isso no meu coração, de realmente eu ter esse comprometimento, de vir buscar a Ele, de colocar Ele como o primeiro em tudo que se faz, e a gente vai vendo as coisas acontecerem naturalmente. Então, eu comecei a vir aqui em dezembro de 2010 e ali eu não era dizimista. Então, a palavra foi vindo, eu fui escutando sobre os dízimos, para que ela entrava no ouvido e saía pelo outro, e a vida não prospera. Então,
comecei a vir em dezembro de 2010 e veio janeiro, fevereiro e março. Em março eu decidi, falei, não, eu vou dizimar. E eu dizimei dia 5 de março de 2011. E ali meu marido tinha acabado de sair da empresa, ele tinha que transferir o valor do fundo de garantia dele para uma conta poupança. E eu tinha essa conta poupança. E ele, Flávia, ainda está movimentando essa conta? Eu falei, tô, Valério, ainda estou movimentando, mas a última vez que eu vi tinha R$1. E aí eu sei que a gente saiu de casa para ir para o banco. Eu falei, não, deixa eu passar aqui no mercado, deixa eu ver aqui no caixa eletrônico quanto realmente tem. Quando eu coloco o cartão, tinha R$1.050. E ali, quando eu olhei, eu falei, meu Deus, foi o dízimo. E ele, olha, você já tinha esse dinheiro guardado. Eu falei, não, não tinha esse dinheiro guardado, realmente foi o dízimo. E aí pessoas falaram, não, ela já tinha esse dinheiro guardado na conta. Olha, eu sei o que eu vivi com Deus, porque eu ia todo dia aquelas contas. Deus, o Senhor sabe que o Senhor tem, que eu tenho essas necessidades, que o Senhor vai suprir essas necessidades. E simplesmente, é como a gente estava falando, o milagre se vive, não se explica. Dali para cá eu falei, meu Deus, realmente vale a pena te obedecer, vale a pena te buscar. E aí, em 2012, estava finalizando minha graduação, e aí o tema do TCC, que é uma loucura para qualquer estudante, qualquer universitário. E aí eu sei que eu comecei a estagiar na faculdade, em agosto de 2012. Comecei a estagiar ganhando R$500. E ali eu sempre reclamava nos outros empregos, o porquê. Mas ali eu falei, não, se o senhor me colocou aqui, alguma coisa o senhor tem comigo aqui. Eu comecei a estagiar e estudava na faculdade. E ali, com o tema do TCC, todo mundo já tinha votado do primeiro semestre com um tema, já partindo para o segundo semestre, e eu ainda nada. E eu, meu Deus, me ajuda a elaborar o tema, eu não sei nem o tema. E eu falei, conversando com o professor, Deus foi encaixando as coisas de uma forma que ele foi conversando comigo e o tema foi vindo, e o tema foi chegando, e eu, meu Deus, é isso que eu tenho que falar. E ali eu me dediquei, eu me destaquei na sala, né, tirei 10 no TCC, na apresentação foi maravilhosa. Eu comecei a formatar TCCs de outras pessoas, eu tinha adiantado o meu já estava terminado, eu estava adiantando já do pessoal, estava formatando o TCC de outras pessoas. Então, quer dizer, você vai vendo o trabalhar de Deus, né? E aí surgiu uma vaga para uma pós-graduação. E eu também posso. Eu falei, essa vaga de pós-graduação vai ser minha. E ali, antes de eu trabalhar, eu sempre assistia os programas da Bispo. A senhora já pode definir já 2014? Posso definir, porque essa palavra de 2014, Isaías 43, eu estava aqui nos jejuns de dezembro, Deus tinha me dado Isaías 43, e eu olhei, e assim, você vai vivendo, você fala, meu Deus, mas não está acontecendo nada, por que eu estou pedindo, estou fazendo jejum, nada acontece. Mas quando essa palavra veio para mim em dezembro, e eu falei, não, eu já comecei a olhar, eu falei, não, realmente, já está surgindo coisa nova na minha vida. São coisas pequenas, sabe? Uma coisa também que eu quero deixar aqui, enfatizar, eu estou aqui, hoje foi o último dia do propósito, eu vim esses 50 dias. Eu não deixei de vir, choveu, mas eu não cheguei com o pé molhado aqui na igreja. Eu chegava na minha casa, eu não cheguei com o pé molhado. Ele foi providenciando assim de uma forma que providenciou a passagem, sabe? Eu estava acabando o cartão, meu Deus, como é que eu vou vir para a igreja? Ia lá e carregava o cartão, sabe? Então, assim, você vê que Deus vai protegendo, Ele vai te cuidando. E é nessas coisas que a gente tem que se atentar, porque realmente Deus abençoa. E a gente tem que dar valor a esses detalhes, né? O cuidado de Deus, a proteção de Deus. Feliz e abençoada? Muito abençoado. O que eu quero falar para essa pessoa que está agora assistindo, eu já tive numa situação de ficar numa cama, né, ali chorando num quarto escuro. O que eu falo para você que está aí agora me escutando, venha conhecer esse ministério, venha realmente buscar a Deus. Esse ministério ele ensina muito a isso, a você buscar realmente a Deus. É muito sério, é muita seriedade o trabalho que vocês fazem aqui e nos comove, me comove muito isso. Então, o que eu falo, eu já estive nessa situação e hoje eu estou aqui. Era um sonho estar aqui testemunhando e vale muito a pena servir a Deus. Vale muito a pena. Amém. Deus abençoe. Amém. Amém. Momento da oração. Ó Deus de Israel, eu oro por esta vida que está comigo. Que talvez, Senhor, está aí diante de uma situação como essa aqui. Tem falas negativas, um espírito negativo de cá e de lá. Mas o Senhor fez tantas promessas maravilhosas a ela.
Ela já caminhou tanto, o Senhor cuidou dela, se mostrou forte, quantas vitórias. E agora, ao invés dela continuar, manter esse espírito, possuir o que é dela, ou ela crendo mais no que é negativo, em verdades, pensando em tomar o caminho de volta, voltar para o Egito, para a escravidão, abrindo mão da sua terra, de tudo que o Senhor já fez e já colocou diante dela. Abra os olhos dela, Senhor, que ela não seja roubada, que ela mantenha o espírito, que ela prossiga, que ela não retroceda, que ela não deixe o mal roubá-la, que ela não pare para ouvir pessoas como essas aqui, que só sabem alastrar incredulidade e aquilo que é negativo e que leva ao fracasso e à destruição. Todos que pararam para ouvir essas pessoas negativas, incrédulas, sem visão, terminaram secas no deserto. E quantas pessoas que estão secando a própria vida, porque ao invés de ficar com a sua palavra e com tudo que o Senhor já fez, prometeu, tem garantido a ela de vitória, tem parado para ouvir gente como essas aqui, negativas, incrédulas, covardes, sem visão, sem espírito, sem temor. Ó Deus de Israel, passa do teu sangue sobre cada pessoa e que essa pessoa não se engane nem se deixe enganar, que ela não seja roubada, que ela não permita que isso aconteça na vida dela, que ela vigie a mente dela, os ouvidos dela, que o espírito dela permaneça focado em enfrentar o que for e prosseguir, como estava de Josué e Caleb. Abençoa lares e famílias, todos que enviaram seus pedidos para a oração, que sejam muito abençoadas essas pessoas. Eu consagro tudo que foi colocado para receber oração, a água, o azeite, os documentos, as peças de roupas, as fotografias, os alimentos e determino vitórias. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores, essas pessoas que dizimam e ofertam na conta dos semeadores e têm nos ajudado a manter o programa. Que essas vidas sejam muito abençoadas, que elas desfrutem de todas as suas promessas, porque elas têm financiado a tua obra. Desperta mais semeadores, porque quem planta, colhe. Todas essas pessoas que têm sido abençoadas por esse programa, que se tornem semeadoras dele, Senhor, porque certamente elas vão experimentar o seu poder e viver suas promessas. Onde esse programa estiver chegando, que esta palavra esteja impactando pessoas e abrindo os olhos delas para que elas possam prosseguir na direção certa e não ceder para esse espírito que muitos aqui cederam e perderam tudo. Em nome de Jesus Cristo, amém, amém e amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 3296 9449. Celso Garcia, 777 no Brás, é onde eu fico, onde vou estar domingo às 9, com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus. E teremos batismo. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer, condenado. Em todos os nossos templos, o mesmo trabalho. E hoje, em todos os nossos templos, reunião para cura e libertação, e eu vou estar em Bauru. Você que é de Bauru e região, eu convido a estar comigo hoje, às 19h30, na Avenida Duque de Caxias, 954, em frente à Telefônica. Eu espero por vocês. Deus abençoe muito a todos, fiquem com Jesus. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.